E aí, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Estão se cuidando, né? Em casa. É isso aí. Nós estamos no roteiro de estudos número 5. Nós estamos aí na quinta semana, né, dos estudos remotos, certo? E então hoje, com a galerinha do sexto ano, a gente vai falar sobre um assunto que é a importância dos rios, tá? Por que será que os rios são tão importantes para nós? Por que a gente fala tanto sobre o rio, de preservação, para não poluir as águas? Então a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. Primeiramente, a gente vai ver o que são os rios, o que são rios, né? Vamos a definição. O rio é o quê? Vamos ler aí, leiam junto comigo. Rio é um curso d'água natural que corre de uma parte mais elevada para uma mais baixa e que deságua em outro rio, no mar ou em um lago. Tá? Ou seja, o rio ele sempre vai correr, né, seguindo aí as leis da gravidade, né, ele vai correr de uma parte mais alta, né, a água ela vai correr de uma parte mais alta para uma região mais baixa. Tá? Existem dois regimes de rios aí, dois tipos de rios assim principais em relação à sua origem. Né? Dois não, três. O primeiro deles é o que é bastante conhecido por nós, são os rios de regime pluvial, ou seja, aqueles que são que surgem conforme vai chovendo, né? A água vai escorrendo aí, vamos dizer assim, para as áreas mais baixas e formam uns rios, né? Nós temos o rio de regime nival ou niveal, né? Ou glacial também, que são os rios que eles surgem de acordo com o derretimento das neves, os topos das montanhas, das áreas mais altas, né, que acaba acumulando gelo e essa neve vai derretendo nas áreas mais quentes ou no verão e vai formando os rios também. A gente fala, mas aqui não existe esse tipo de rio, aqui no Brasil não, mas lá na Ásia e na Europa, por exemplo, até na América do Norte, boa parte da população ela sobrevive por conta desse tipo de rio aí. Então, uma boa parte da população mundial, bilhões de pessoas, elas necessitam desse tipo de rio para sobreviver. Tá? E esses tipos de rios, eles são os que estão sofrendo maior perigo de serem extintos aí por causa dos efeitos do aquecimento global. Por quê? Conforme a neve vai derretendo, né, a temperatura vai aumentando, a área que ia ser congelada no ano seguinte, por exemplo, ela não vai ser mais a mesma área, vai congelar um pouquinho menos. E aí cada ano que passa vai congelando um pouquinho menos, porque vai aumentando a temperatura. Vai chegar numa hora que não vai ter mais água. Então bilhões de pessoas no mundo poderiam ficar sem água para diversas atividades aí que a gente vai ver daqui a pouquinho a importância de todas elas, né? E em relação aí ao deslocamento da água, existem esses dois tipos de rio que a gente está vendo aí. Né? Esse rio aqui de cima, esse tipo de rio de cima são os rios de planalto, né? Ou seja, eles são os rios que correm de uma área que é muito mais alta e ela acaba descendo muito abruptamente, né? Tem um terreno muito acidentado e aí acaba criando essas corredeiras. Né? Então é um rio muito bom para poder gerar energia, por exemplo. E já esse outro tipo de rio aqui são os rios de planície, né? São áreas que não são muito altas, não tem muito desnivelamento, né? Então a água ela corre mais lentamente, muito importante para a navegação. Aqui no Brasil até que não tem muita navegação nesse tipo de rio, só lá na região norte mais, né? Mas em outras partes do mundo muito importante, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Por que os rios são importantes para nós? Tem vários motivos. Né? As principais cidades do mundo foram construídas nas margens de rios, por exemplo. Né? A maior parte da população mundial vive ou no litoral ou nas áreas próximas a rios. Né? Por quê? Por vários motivos. Vamos ver agora quais são. Fornecimento de água potável. Né? A gente precisa de tomar água, a gente precisa tomar banho, a gente precisa fazer comida, então a água potável, esse tipo de água, é fundamental para que nós possamos viver. Então, motivo óbvio. Né? Produção de energia, tá? Até uma coisa que a gente sabe, mas tem muita gente que ainda tem um pouco de dúvida. Então, vários países, o Brasil está incluído nesse aí, a principal fonte de energia vem da água, né? Energia hidrelétrica, certo? Navegação e transporte, como já falei para vocês, os rios têm que ser rios com água mais calmas, né? Rios de planície, ou rios em uma região, mesmo sendo planalto, às vezes a região ela tem
é um pouco plano, talvez dê para poder navegar nesse tipo de rio aí por alguns quilômetros aí, antes de começar as corredeiras, certo? Então também é muito importante por transporte. Esse assunto é muito importante mesmo, né? A irrigação, né, na agricultura, a produção de alimentos, produção até de matéria-prima para outras, para papel, por exemplo, né? Produção até de até de energia, por exemplo, os combustíveis, né? Cana-de-açúcar, a gente produz o álcool, né, o etanol, certo? Nos nossos carros aí, aqui no Brasil são bastante utilizados. Outros países do mundo também utilizam o etanol, só que não são feitos de cana-de-açúcar, são outras plantas, como por exemplo nos Estados Unidos é o milho, né, bastante utilizado. Então, além da alimentação, tem também essa parte da produção de combustíveis, certo? E também o turismo, o lazer e os esportes, né? São importantes, tem sua importância. Claro, nenhum é menos importante do que o outro. Existem cidades, por exemplo, que a fonte de renda principal é o turismo, o esporte e o lazer, que são proporcionados pelos rios, certo? Então, para essas cidades é muito importante a presença dos rios, tá? Vamos para a primeira aí, fornecimento de água potável. O fornecimento de água potável não se resume apenas a água que a gente coloca no nosso copo para a gente beber. Então a gente também tem que tomar banho, né? Então a água tem que ser limpinha para que a gente não fique com doença nenhuma, né? Para que a gente consiga fazer nossa higienização de forma perfeita, né? Nós temos aí também na hora de a gente produzir, na hora de a gente fazer a nossa comida, na hora de a gente lavar nossos alimentos, na hora da gente cozinhar, a gente usa água, né, bastante. E também para a higiene da nossa casa, a higiene do nosso lar, né, entre outras, para molhar as nossas plantinhas que a gente tem em casa, a gente sempre usa água, né, e tem que ser água limpa, não pode ser água de má qualidade. Então, de fundamental importância aí a água potável. Uma outra importância para nós é a produção de energia hidrelétrica. Eu já falei para vocês há uns slides atrás, né? O Brasil é o país do mundo que tem a maior quantidade de rios, e a maioria desses rios de planalto, que são excelentes para a produção de energia hidrelétrica. Tá? São utilizados, as usinas são construídas em áreas onde é construída uma represa, tá? Essa represa ela vai fazer com que as águas, vai direcionar com que as águas passem, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui é a represa, aqui é um lago, né? A parte fica mais alta, como está aqui nesse desenho aqui, a água corre por esses dutos até os geradores, tá? Que são instalados na parte mais baixa da usina. Esse gerador, ele funciona como se fosse um dínamo, aquele dínamo que tem na bicicleta, que a gente coloca na roda da bicicleta lá, e conforme a gente vai pedalando, acende uma luzinha. É o mesmo fundamento, né? Só que, lógico, de uma maneira milhares de vezes mais potente, né? E aí esse gerador ele vai gerar energia que vai ser transmitida através das linhas de transmissão, né, de energia, ou linhas de distribuição de energia, até chegar na nossa casa, tá? Nossa tomada, para a gente poder assistir nossa televisão, para a gente poder ligar o nosso videogame, para a gente poder ligar o nosso ventilador, nosso ar-condicionado, né? E carregar o nosso celular, não pode faltar isso, certo? Então a gente necessita muito dos rios na produção de energia. Se não tivesse os rios, a gente ia conseguir também produzir energia, só que ia ser uma maneira muito mais cara e muito mais danosa para o meio ambiente. Por exemplo, a gente ia ter que queimar carvão mineral. Aí queimando carvão mineral, a gente ia poluir muito mais o meio ambiente, né? Enfim, outras maneiras também que não são muito baratas ou que não são tão limpas, né? Entre aspas, né? Porque a gente acaba causando um dano ao meio ambiente quando cria uma usina hidrelétrica, sim, só que os danos são bem menores do que se a gente fosse, por exemplo, construir uma usina termoelétrica, que a gente queima carvão, ou uma usina nuclear, que se houver um vazamento pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente, às pessoas, né? Ou até mesmo energia solar, que é limpa, limpíssima, só que é muito cara. Então não é todo mundo que tem a capacidade que tem o poder aquisitivo de ter esse tipo de energia, certo? Agora uma outra coisa muito importante, tão importante quanto as outras, né? Que é a produção de alimentos, né, na agricultura e na pecuária. Tá? Então, a gente, por motivos óbvios, a gente vai
irrigando, a gente desvia a água do rio e acaba usando para irrigação de, de alimentos, né? Frutas, legumes, verduras, né? Outros tipos de plantações que servem, como eu falei para vocês, não só para alimentação, mas também na produção de combustíveis, certo? E também na pecuária, tá? E na pecuária gasta muito. A gente pensa, mas o gado só vai um pouquinho de água. Não é bem assim, porque até o gado chegar na idade adulta, por exemplo, vai demorar aí uns 3 anos mais ou menos para ele estar pronto para o abate. Esse gado ele vai consumir, por exemplo, para cada quilo de carne dele, em média gasta-se 17 mil litros de água. É muita água. Por quê? Esse gado vai comer, aí para comer se ele vai comer o capim lá, ele tem que ser irrigado, tem que ser molhado. Se ele vai comer ração, ele também come ração, a ração também é feita de trigo, outros tipos de vegetais, que aí no caso eles também têm que ser plantados, têm que ser colhidos, têm que ser irrigados. Né? Tem também a higienização do animal, ele vai tomar banho, o pecuarista vai dar banho no gado. Então, gasta-se muita água para cada quilo de carne que é produzido, certo? E também a extração de madeira. Mas madeira não é muito... A madeira é muito produzida pela agricultura no Brasil, tá? Depois da soja, é o produto mais cultivado aqui no Brasil, é a madeira, tá? Para quê? Para construção de casas, para construção de móveis, mas também, muito importante, na produção de papel, tá? Então você que fica aí jogando bolinha de papel no colega aí, você está gastando os recursos que a natureza deu pra gente aí, né? Madeira, tá? A gente pensa que não está fazendo isso, mas cada folhinha de papel que você rasgar lá é um pedacinho de uma árvore lá que foi gasta para poder produzir aquele papel ali para você estar jogando no seu coleguinha, né? Então, vamos ter um pouco mais de consciência em relação aí ao consumo desses produtos, né? O consumo de carne, o consumo de papel, o consumo até de roupa, né? As roupas também gastam bastante água para ser produzidas. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência, tá? No consumo de qualquer coisa, que tudo para ser produzido, tudo precisa de água, tudo. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: consumindo menos, né, qualquer coisa, não é só água, consumindo qualquer produto menos, nós vamos também estar economizando água. Mas tem tanta água no mundo, tem tanta água salgada, água doce. Toda essa água que tem no nosso do planeta Terra, tem menos de 3% dessa água é água doce. Tá? E menos de 5% dessa água doce, porque é uma quantidade minúscula de água doce, é água que está acessível a gente, porque a maioria das águas doces está lá ou nas geleiras, né, então está inacessível a gente, ou está no topo das montanhas, né, também não dá para a gente acessar, ou está no subsolo muito profundo que a gente também não consegue acessar. Então a gente tem que cuidar dos nossos rios, cuidar da nossa água, não descartar o lixo no local certo para não ir parar nos rios, nos mares, certo? E também a gente tomar conta dos nossos, não só da gente, mas na nossa casa ali também, né? Se você vê alguém que está gastando energia elétrica, mas a energia gerada é pelo rio, lembra lá? Você está jogando papel no chão, jogando papel fora, você está consumindo demais um produto que, eu tenho dinheiro. Beleza, você tem dinheiro, só que você vai estar prejudicando o meio ambiente, você vai estar gastando, jogando fora, entre aspas, água que a gente usou para produzir aquele tipo de produto, certo? Então, por hoje, pessoal, por hoje ficamos por aqui, tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, espero que logo possamos estar juntos, tá? Mas enquanto isso não acontece, fique em casa, se cuide, tá? Para que logo, logo nós possamos estar todos juntos aí novamente, mas sem jogar bolinha de papel, esqueçam isso, beleza? Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.